Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline para conversar um pouco com vocês nessa videoaula sobre o estudo da conclusão, mais especificamente sobre o estudo da conclusão do tipo solução, que é o que vai ser proposto para vocês nesse fechamento de produção de texto que nós iniciamos há algumas semanas atrás. É importante que antes de nós começarmos a pensar efetivamente na escrita, nós retomemos alguns pontos importantes. O principal é a definição de conclusão. Peço que vocês acompanhem comigo então. A conclusão é um dos momentos mais decisivos na construção de um texto. Terás que mostrar toda a sua capacidade de síntese e de resumo após ter desenvolvido a argumentação. A conclusão nada mais é do que o movimento de retomada de todo o texto, da tese, dos argumentos utilizados no desenvolvimento, para um momento de fechamento, em que vocês vão trazer para o leitor de vocês soluções para resolver o problema proposto pelo tema, certo? Então, o que é importante? Para que aconteça esse momento, nós precisamos retomar alguns pontos muito importantes. Acompanhe então comigo. O primeiro deles é retomar o texto e revisar os argumentos, verificar se eles combinam, se eles estão adequados à tese e se mais do que isso eles têm uma linearidade que mostra o pensamento de vocês. Um segundo momento é refazer aquilo que vocês identificaram no primeiro passo como obscuro, ou seja, algo que não tenha ficado claro, que não tenha ficado bem colocado, que não tenha combinado entre si. Então, o movimento é retomar cada um desses pontos e, em seguida, fechar a argumentação de forma sintética, de forma resumida, retomando e comentando a tese. Lembrando, mais uma vez, a tese é o posicionamento de vocês sobre o tema. E um terceiro passo, não menos importante, é apresentar daí sim, efetivamente, soluções que possam fazer parte de uma realidade para resolver o problema apresentado pela tese. Então, esse é o movimento. Retomar as ideias, verificar se elas estão ok e, a partir, então, dessas ideias e da tese, apresentar uma solução ou mais de uma solução, se possível, para o problema apresentado, então, a partir da tese. Então, como criar uma conclusão-solução? E efetivamente é um tipo de conclusão, existem outros, mas a proposta agora é que nós trabalhemos então com esse tipo de conclusão, que também, logo adiante eu vou falar, é o tipo de conclusão exigido pelo Enem. Então, apresente conclusões práticas que possam efetivamente ser realizadas. Nesse sentido, que todos nós lutemos para que a sustentabilidade seja efetivamente praticada e que o homem não destrua a natureza. Legal, esse é um movimento, mas como isso vai ser feito? Então, é preciso que nós enumeremos cada uma dessas possíveis soluções dentro dessa conclusão. Vamos ver um exemplo, então, com base nessa mesma temática que eu acabei de citar. O estrago está feito, mas ainda é possível repará-lo. Planos diretores existem para isso. Eles são capazes de disciplinar o uso do solo e manter uma vigilância constante para sua execução. Nos lugares em que foram postos em prática, os danos ao meio ambiente diminuíram e o homem logo viu que ele é o maior beneficiado. Então, observem que nesse exemplo nós temos a questão proposta e o como executar e quem vai executar. Então, fica muito claro qual é o caminho a ser tomado, qual é o caminho sugerido como solução. Então, vamos retomar qual é a competência do Enem que estabelece que a conclusão vai ser do tipo solução. Mais do que isso, quais são as habilidades envolvidas nessa competência para que vocês tenham sucesso na construção desse tipo de conclusão. Então, a conclusão-solução é o tipo de conclusão que pode ser desenvolvida no exame do Enem, conforme prevê uma das competências da prova. Então, vamos a essa competência. A competência é elaborar propostas, e ela diz o seguinte, que o estudante deve recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade. Faço uma pausa para enfatizar que, obviamente, além dos conhecimentos desenvolvidos na escola, é importante que nós articulemos a esses conhecimentos quem somos, aquilo que a família nos trouxe durante nossa formação, a nossa criação e tudo aquilo que nos cerca no dia a dia. Então, os nossos conhecimentos, né, a nossa bagagem de conhecimento, ela é formada por esses conhecimentos escolares que são fundamentais para a nossa vida, mas também por essa marca indelével que cada família deixa na gente e que faz também com que os nossos conhecimentos cresçam. Respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
tá? É muito, muito importante a questão dos valores humanos para o Enem, envolve os direitos humanos que jamais devem ser feridos. Então, essa é uma das propostas mais importantes, porque, segundo o Enem, uma vez que se quebra a questão dos direitos humanos, passa-se a ser passível de zerar a prova, ou seja, não se respeita os direitos humanos no texto, a prova é zerada. Continuando, perceba que a intenção principal do Enem é exigir do candidato propostas de intervenção criativas inteligentes que sejam condizentes com a realidade observável, sempre ponderando por princípios éticos. E ainda eu destaco, esses 3 itens tão importantes porque eles devem aparecer no texto de vocês. Propostas de intervenção criativas inteligentes, condizentes com a realidade, ou seja, executáveis, que possam efetivamente ser parte do nosso dia a dia e que ainda respeitem princípios éticos, caso também da questão dos direitos humanos que eu acabei de citar. Quero então ainda nessa videoaula de conclusão, né, sobre a conclusão-solução mais especificamente, retomar 3 perguntas que nós estudamos numa videoaula anterior ainda sobre o estudo da conclusão. Elas são bem importantes e nos ajudam a verificar se a nossa conclusão está adequada. Uma boa conclusão-solução, eu trago uma sugestão de esqueleto para que a gente possa verificar como é que esses itens podem ser distribuídos no sentido de formar uma boa conclusão-solução. Então, as 3 perguntas são: o que fazer, né, ou seja, qual é a solução proposta por vocês, quem irá fazer, se possível que mais de uma pessoa ou mais de um grupo se responsabilize, tipo família e governo, família e escola, e o que será feito, que é o detalhamento passo a passo daquilo que vocês propõem. Então, essas 3 perguntas são importantes para garantir que a conclusão-solução realmente aconteça. E aqui eu trago o esqueleto que eu acabei de citar para vocês. Num primeiro momento, ele vazio, destacando os itens que respondem àquilo que eu coloquei anteriormente, né, as 3 questões que eu retomei da outra videoaula. E, em seguida, o próximo slide, eu trago uma sugestão de preenchimento. Vamos deixar bem claro que são sugestões. Então, vocês podem pegar esse esqueleto e o modelo que eu trago de perguntas e adequar o estilo e ao texto de vocês. Então, acompanho, primeiramente, então, o esqueleto. Fica claro, assim, que poder público e comunidade civil, os responsáveis, então, né, por quem vai dar a continuidade à solução que vai ser proposta, devem se debruçar sobre especifiquem o tema, em caráter de urgência. Logo, cabe ao pessoa responsável fazer aquilo que vai ser proposto como solução. Essa medida deve ser feita por meio de o meio em que ela vai ser executada ou como ela vai ser executada. E para tanto é necessário que, detalhando então agora como vai ser feito passo a passo essa solução, cujos efeitos serão não apenas, e aí se apresentam os 2 efeitos, e é isso, tá? Ou seja, quem vai sentir esses 2 efeitos, certo? Vamos ao modelo que eu desenvolvi com as propostas. Fica claro, assim, que poder público e comunidade civil deve se debruçar sobre o tema, que é os limites do humor, levar esclarecimento à sociedade quanto à necessidade de haver respeito e apenas risadas inofensivas. Essa medida deve ser feita por meio de campanhas institucionais e, para tanto, é necessário que elas abordem e expliquem de maneira efetiva os termos pejorativos mais utilizados e explorem as consequências negativas desse tipo de humor. Os efeitos serão não apenas o respeito mútuo, mas também o riso alegre e contagiante. Então, aqui em amarelinho, se tem sugestões das colocações do esqueleto, para que então vocês tenham efetivamente todas as questões que uma conclusão-solução deve responder. Então, vamos fazer o nosso fechamento, um checklist da conclusão para ver se está tudo ok. Então, releia a introdução, texto bem fechado, retoma a questão inicial. Retome na primeira frase a tese, o tema, aquilo que se propõe o texto. Não conclua com frases de efeito soltas que não deixem específico quais são as soluções ou a solução que vocês propõem. E deve haver coesão total entre a conclusão e a argumentação, ou seja, tem que ter uma linha de pensamento muito clara entre o que se propõe, o que vocês argumentam e aquilo que vocês propõem como solução, certo? Então, eu desejo a todos vocês um bom trabalho. Qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição. Até a nossa próxima videoaula.